Então vamos lá. A primeira legenda que eu vou fazer vai ser da folha A4. Bom, para fazer a legenda, eu vou definir primeiro um retângulo que vai conter todas as linhas, todas as informações dessa legenda. Para isso, eu vou utilizar o comando de retângulo. O comando de retângulo, como o próprio nome já dá a entender, serve para a gente fazer retângulos e quadrados, porque o quadrado é um retângulo. Bom, para a gente acionar o comando de retângulo, a gente pode vir aqui em cima, ó, neste quadradinho, nesse retângulozinho, e clicar em cima dele. Se eu quisesse utilizar o comando na linha de comando, eu poderia usar o atalho REC, escrever REC, digitar REC e apertar espaço. E aí eu já consigo ativar, já consigo selecionar o comando de fazer retângulos no AutoCAD. Bom, para você fazer um retângulo é muito simples. Você define primeiro o primeiro ponto, o primeiro vértice do teu retângulo. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui. E aí você arrasta o mouse e define o segundo ponto que vai formar o seu retângulo. Olha só como ele já está aparecendo aqui conforme eu vou crescendo vou arrastando meu mouse e crescendo o formato do retângulo. Então digamos que eu quisesse fazer um retângulo assim, ó, desse tamanho, aleatório mesmo. Clicaria aqui no segundo ponto e está lá. Muito simples, né? Bom, tudo bem. Fazer um retângulo aleatório é fácil, mas fazer um retângulo com medidas? Mesma coisa. Seleciono aqui a ferramenta de retângulo, especifico o primeiro ponto, aí eu posso ter o primeiro ponto definido, que no caso da nossa legenda vai estar definido aqui, mas eu vou pegar um ponto aleatório só para mostrar. E aí, tem como você colocar as medidas. A primeira medida que o retângulo pede, que o AutoCAD pede para a gente inserir, é a largura. Então, digamos que eu quisesse fazer um retângulo com 100 de largura. Eu digitaria 100 aqui, apertaria vírgula, e em seguida ele iria habilitar para que eu pudesse digitar a altura. Então, se eu quisesse que tivesse 100 também, eu poderia digitar 100 novamente. Aperto espaço e está lá. Ó. Aqui a gente tem um quadrado, né, na realidade, que tem 100 por 100. Se eu apertar o comando DI para ver a distância e confirmar, de um vértice até o outro tem 100, e aqui também tem 100. Se eu quisesse fazer, sei lá, um retângulo que tem 200 por 100, mesma coisa, especifico o primeiro ponto. Então, a largura, vírgula, altura, 100, espaço. E está lá, nosso retângulo de 100 por 200. Tudo bem? Se eu quisesse que ele crescesse para baixo ou para a esquerda, seleciono a opção do retângulo, clico no ponto inicial. Em vez de fazer positivo, né, eu quero que ele vá para cá, ó, por exemplo, a partir do ponto inicial. Então eu digito lá menos 200, por exemplo, menos 200, vírgula, 100. Eu quero que ele vá para cima. E aí dou espaço. E está lá, ele foi para cá. Então o retângulo não tem muito erro. Se eu já tiver linhas de referência, por exemplo, eu quero fazer um retângulo dentro desse retângulo aqui, que seja metade da altura desse já existente. Eu poderia, com o snap ligado, só utilizar os snaps. Né? Então venho na ferramenta de retângulo. Então, por exemplo, eu quero aqui, ó, vou pegar esse primeiro vértice aqui como referência e eu vou ligar até metade dessa segunda da aresta da direita. E aí eu já consigo fazer um retângulo que tem metade do tamanho do retângulo original. Então eu posso fazer tanto com medidas precisas quanto utilizando snaps para referência o meu retângulo. Agora que nós já entendemos como funcionam os retângulos, nós podemos fazer aqui a nossa legenda. A legenda numa folha A4 ela vai ter uma largura de 178 milímetros, ou seja, ela vai ocupar toda a porção inferior dessa margem esquerda até a margem direita. Se a gente for medir essa distância, ela é exatamente 178. Na prancha 1, daqui a pouco a gente vai ver como que faz. Bom, e com relação à altura da legenda, não é definida por norma, mas eu vou passar aqui uma recomendação, uma legenda de exemplo, digamos assim, que você pode seguir e que vai dar certo e que vai funcionar. Então eu vou lá selecionar minha ferramenta de retângulo, como a gente viu agora há pouco. Vou clicar aqui na referência como sendo esse canto, esse vértice inferior aqui no canto esquerdo. Clico nele. E agora eu vou passar primeiramente a largura do meu retângulo, que vai ser 178, vírgula, e agora eu vou passar a altura, que nesse caso aqui vai ser 40. E eu vou dar um espaço. E está lá, o retângulo que define a nossa legenda. Ele já está definido. O nosso próximo passo agora vai ser definir as linhas da nossa legenda. Nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para você,
nós vamos ter 4 linhas. E para definir essas linhas, eu vou utilizar alguns comandos novos que são bem interessantes. O comando de move e o comando de copy. Vamos começar pelo comando de move. Antes de qualquer coisa, eu vou pegar aqui o comando de linha e vou traçar uma linha sob essa linha superior aqui da nossa legenda. Só para a gente ter ela aqui para utilizar. Está vendo que ela está sobrepondo, então ela não vai se destacar, mas eu posso dar um espaço aqui só para finalizar o comando. A linha está ali, ó. Se eu clicar em cima, ela está ali. Agora a gente vai ver como que funciona o comando de move. O comando de move, como o próprio nome já sugere, ele serve para a gente movimentar, mover elementos do que a gente desenhou no AutoCAD. Como assim? Digamos que eu tenho uma linha aleatória desenhada aqui embaixo e eu quero mover ela daqui para um outro ponto. Como que eu faço isso? Bom, eu seleciono a minha linha que eu quero mover, ou o meu elemento que eu quero mover, e aí eu posso mover esse elemento tanto vindo aqui em cima, ó, no comando move, clicando em cima dele, ou digitando M e dando espaço, que também já vai acessar o comando move. No caso aqui eu vou apertar o M e vou dar o espaço para fazer pela linha de comando. E agora para mover esse objeto, eu preciso especificar o ponto inicial, a partir do qual eu vou mover. Pode ser um ponto aleatório, que pode ser em cima da linha, ou pode ser fora da linha, pode ser em cima do elemento ou fora do elemento. Vou pegar o elemento fora aqui, quer dizer, um ponto fora do elemento aqui, por exemplo. E aí agora eu defino o ponto final, o ponto aonde eu quero mover essa linha que eu selecionei. Então, digamos que eu não tivesse com o F8 ligado, com o orto desligado, né? Eu poderia mover essa linha para qualquer lugar, ó, aleatoriamente. Poderia mover com uma inclinação aleatória, uma forma aleatória e tudo mais. Então, digamos que eu quisesse mover para cá. Aí, para finalizar o comando, eu só clico novamente e está lá. Eu movi meu objeto daqui até aqui. Se eu quisesse mover com mais precisão, a primeira coisa que eu poderia fazer, bom, selecionar a linha que eu quero mover, clico aqui no Move, daí eu seleciono um ponto de referência qualquer, pode ser em cima da linha, pode ser fora. Eu normalmente costumo clicar fora da linha para fazer o Move, porque às vezes, não sei, é uma prática minha, eu tenho mais controle, eu tenho mais confiança quando eu clico no ponto fora. Mas se você quiser clicar em cima, ó, eu posso clicar, vou clicar aqui no endpoint, por exemplo, e agora eu posso mover essa minha linha. Então, para ter mais controle para onde eu estou movendo, por exemplo, eu posso ativar o F8, o orto. Então agora meu movimento só pode ser para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E se eu quiser definir uma distância para mover essa linha, aí eu posso digitar ela. Então eu quero mover 100 para a direita, eu digito aqui 100 e dou espaço. Então ela moveu daqui para cá 100 milímetros, 100 unidades de medida. Tudo bem? Se eu quisesse selecionar ela novamente e mover para cima, por exemplo, selecionaria, ia no Move, clicaria no ponto de referência, pode ser em cima da linha, pode ser fora. Aqui eu vou pegar fora, ponto qualquer, e eu só elevo o meu mouse, né? Coloco o meu mouse um pouco para cima na minha tela, e aqui eu digito então a distância que eu quero mover, que aqui no caso vai ser 100, e dou um espaço. Está lá, movi meu elemento 100 para cima, 100 para a direita, 100 para a esquerda, da forma com que eu tenho mais controle. Digamos que eu tivesse esse elemento, eu quero mover ele a largura equivalente a essa folha A1, por exemplo, que eu sei que é 841 milímetros. Eu posso utilizar essa medida aqui como referência. Ó. Seleciono a minha linha, venho aqui no Move, e vou pegar então o ponto inicial, que é o começo da folha, e o ponto final, que é esse ponto aqui. Ó. Então a gente vai ter movido essa linha a mesma distância que é a largura dessa folha. Então usar pontos de referência para você fazer o seu Move também é uma estratégia bem interessante. Então, voltando aqui ao desenho, eu posso selecionar aquela linha que eu tinha feito anteriormente e eu vou dar um Move nela para baixo de 10 milímetros. Então, selecionei ela, venho aqui no Move, eu posso digitar M espaço, pego um ponto qualquer de referência, pode ser fora do desenho, pode ser dentro do desenho, pode ser em cima da linha, pode ser no meio da linha, qualquer ponto. O meu vai ser aqui, por exemplo. E eu arrasto meu mouse um pouquinho para baixo, só para ele indicar que eu estou movimentando essa linha para baixo. E aqui eu digito agora ó, a distância que eu quero, que é 10. E aí eu dou um espaço. E está lá. A nossa linha que antes estava em cima aqui da borda da legenda, agora está deslocada, foi movida 1 centímetro para baixo. Digamos que eu queira agora criar mais outras 2 linhas aqui, para preencher as 4 linhas da nossa legenda. Eu teria que utilizar o comando move novamente? Eu teria que fazer uma linha aqui em cima e fazer o move? Não, existe um outro comando que vai nos ajudar a alcançar esse resultado de uma forma mais fácil, que é o comando copy.
O comando de copy serve para a gente copiar elementos do AutoCAD. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma linha aqui, um círculo aqui, e quiser copiar esses dois elementos no desenho, eu posso utilizar o comando copy. Para isso, basta eu selecionar os elementos que eu quero copiar, vir aqui em cima do ícone de copy, clicar em cima dele, ou eu poderia também digitar CO, que é o atalho, e dar um espaço. Defino meu ponto base, ponto de referência a partir do qual eu vou fazer a cópia. Então pode ser em cima do desenho, pode ser contido no desenho, pode ser fora. Aqui no caso eu vou selecionar fora. Eu estou com o meu orto, meu F8 ativado, por isso que ele está indo só no eixo X e Y. Se eu desativasse ele poderia ser um ângulo aleatório, mas eu vou deixar ativado. E agora eu defino a distância que eu quero fazer essa cópia. Por exemplo, 600. Dou um espaço e está lá, está copiado. Repara que o comando continua ativo. Se eu clicar mais aqui para o lado, por exemplo, clicar aqui com o botão esquerdo, ele vai fazer uma cópia aqui. Se eu for aqui para cima, aqui para baixo, e clicar, ele vai fazer outra cópia. Se eu apertar o F8 e desativar o orto, e quiser fazer uma cópia aleatória aqui, ele vai deixar. Ele só vai finalizar o comando quando eu apertar o espaço, Enter ou o ESC. Então eu vou apertar o espaço aqui. Pronto, finalizei o comando. Então assim eu faço cópias. Eu poderia fazer, por exemplo, usar uma linha externa de referência. Então eu quero fazer uma cópia desse elemento aqui, usando essa largura dessa prancha A1 como referência. Então eu seleciono o objeto que eu quero fazer a cópia, vou no Copy, então eu quero usar a largura como referência, ops, não selecionei, Seleciono aqui, vou no Copy, e aí eu pego, por exemplo, esse vértice aqui, do canto inferior esquerdo, ligo até o canto inferior direito, e tá lá, eu copiei esses dois elementos, a distância é equivalente à largura de uma folha A1, de distância um do outro. Então aqui eu poderia até remover isso daqui. E tá lá, tá a minha cópia feita. E é assim que funciona o copy. Bom, então voltando aqui no meu desenho, eu posso selecionar essa linha que eu quero copiar. Venho aqui no comando copy. E eu posso usar essa distância aqui como referência, porque isso aqui é 10 mm, isso aqui é 1 cm. Então eu clico aqui com uma base, por exemplo, aqui como sendo a base. Eu quero deslocar até aqui. Repara só, ele já cria uma cópia para mim da linha a 1 cm para baixo. E repare que o comando continua ativo, então eu posso deslocar de novo aqui até a linha que eu acabei de criar. Clicar novamente. E tá lá. A gente fez duas cópias dessa linha a 1 cm de distância, usando como referência essa distância aqui que eu sei que é justamente 1 cm. Para sair do comando, eu aperto espaço. E tá lá, consigo sair do comando. E agora a gente tem as 4 linhas da nossa legenda. O nosso próximo passo agora é fazer as colunas da nossa legenda. A gente não vai utilizar nenhum comando novo. Todos os comandos a gente já viu. Então eu vou desenhar uma linha que vai sobrepor aqui essa lateral esquerda da legenda. Pode ser aqui. Dou um espaço para terminar o comando. Vou selecionar essa linha que eu acabei de fazer. E vou copiá-la, ou melhor dizendo, eu vou movê-la inicialmente para a direita. Então eu vou no comando de Move aqui em cima. Deixa eu só garantir que eu peguei ele. Não, eu não peguei. Deu algum erro, não peguei. Então vou selecionar novamente a minha linha. Vim aqui no Move. E aí eu posso pegar um ponto qualquer aqui como referência. Eu posso pegar aqui em cima da linha, pode ser. Eu vou mover para a direita, então. Deixa eu deixar o orto, o F8, ativado. Eu quero mover essa linha para a direita 60 mm. Então eu vou digitar aqui 60 e vou dar um espaço. E tá lá. A gente moveu a linha 60 para a direita. Em seguida, eu quero fazer uma cópia dessa linha, só que agora vai ficar 68 mm à direita. Então eu venho aqui no Copy, selecionei a linha, venho no Copy, pegar um ponto qualquer aqui fora da linha mesmo, arrasto meu mouse um pouco para a direita e digito 68. E aí eu dou um espaço. E tá lá. Vou finalizar o comando por aqui, então aperto espaço novamente. E agora, para finalizar, a gente vai fazer uma cópia dessa linha, que vai ficar aqui na metade. Ou seja, aqui tem 50 de distância, então a 25 de distância para a direita a gente vai fazer uma cópia. Então seleciono o comando, seleciono a linha que eu quero copiar, seleciono o Copy, vou pegar um ponto qualquer, pode ser aqui fora, por exemplo, arrasto meu mouse um pouquinho para a direita com o orto ligado, F8 ligado, digito 25, dou um espaço e está lá. Para finalizar o comando, só aperto espaço novamente e a gente já fez as colunas do nosso carimbo, da nossa legenda. Bom, aí já definiu as colunas e linhas do nossa legenda, porém, algumas dessas colunas vão ser duplas ou até mesmo triplas.
Então a gente vai precisar aparar algumas arestas. Quando a gente fala aparar arestas, a gente lembra daquele comando, o trim, né? Então para fazer as aparagens, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar toda a minha legenda que está aqui embaixo, seleciono toda ela, e agora eu vou selecionar o comando de trim, de aparar. Quais linhas que eu quero aparar, que eu quero tirar? Eu quero remover essa daqui e essa daqui também. Então eu venho aqui em cima, clico sobre ela, aqui em cima, clico sobre ela, e aqui em cima e clico sobre ela. E tá lá. Está finalizado, eu posso apertar um espaço agora, e está feito as linhas conforme o nosso modelo de legenda que a gente vai utilizar. Bom, nós temos aqui então o nosso carimbo feito, porém ele ainda está sem nenhuma informação, né? As informações que a gente vai ter que preencher aqui são informações textuais. Então, para preencher essas informações textuais, a gente vai lidar com o texto. Então, a gente vai precisar aprender um comando novo, que é justamente o comando de texto. Então vamos lá. O comando texto ele serve para a gente fazer textos no nosso AutoCAD, no nosso desenho. Bom, existem duas alternativas de texto, tá? Se você clicar aqui, ó, se você vir aqui no ícone do texto e clicar na setinha, você vai perceber que existe o Single Line Text e o Multiline Text. Vamos ver primeiro o Single Line. Vou clicar no Single Line. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente clica no Single Line é especificar o ponto de começo do texto, ponto de início do texto. Pode ser aqui, por exemplo. A segunda coisa que o AutoCAD pede é para a gente especificar a altura desse texto. Então, digamos que eu queira que ele tenha 5 mm de altura, eu digito 5. Dou um espaço. E agora o ângulo do texto. Ou seja, se for 0 graus, ele vai vir para a direita. Se for 90 graus, ele vai ficar de cima para baixo. Se for 180 graus, ele vai ficar de ponta cabeça. E se for 270 graus, aí ele vai vir de cima para baixo. Então, 90 graus é de baixo para cima e 270 graus de cima para baixo. Quer ver? Eu vou colocar aqui 0 graus. E tá lá. Ó. Vou escrever aqui, por exemplo, AutoCAD. E aí, para finalizar o comando, se eu apertar o Enter, ele vai pular a linha. Mas se eu apertar o Enter mais uma vez, ele finaliza o comando. Tá bom? Vamos só fazer com a inclinação diferente. Eu venho aqui em Single Line. Vou clicar num ponto inicial aqui qualquer. Vou especificar a altura, né, do meu texto. Eu quero que esse aqui tenha 10. E eu quero que ele fique a 90 graus, só para a gente ver como que fica. Vou dar um espaço. Vou digitar aqui AutoCAD de novo. AutoCAD. Enter uma vez, Enter duas vezes e tá lá. Ó. Ele ficou de baixo para cima, digamos assim. Se eu for aqui, selecionar o texto e fizer o Single Line, especificando o ponto inicial, digitando a altura como 15, por exemplo, em seguida colocando 180, escrever aqui AutoCAD, der um Enter uma vez, outra vez, olha o que vai acontecer, ponto cabeça. E finalmente, Single Line, ponto inicial, altura eu quero 5, e aqui a inclinação 270. Vou escrever AutoCAD, vou dar um Enter uma vez, outra vez, olha o que aconteceu, ele ficou invertido. Então, a gente define a altura da letra, a inclinação, né, qual que vai ser o ângulo em relação ao eixo X, e depois a gente digita o texto que a gente quer. E assim a gente consegue fazer o Single Line Text. Já o Multiline Text ele vai ser muito útil quando você quiser fazer parágrafos. Por exemplo, eu tenho um quadrado aleatório que eu vou fazer aqui. Eu quero fazer parágrafo dentro dele, um parágrafo dentro dele. Eu posso vir aqui no Text e agora eu vou selecionar o Multiline Text. E aí eu tenho que definir a área do meu parágrafo, que vai ser um retângulo, né? Então eu clico aqui no ponto inicial, ponto final. E agora eu posso começar a digitar aqui. Então eu vou fazer uns textos aleatórios, Rafael, coisas aleatórias mesmo, né? Não estou me preocupando com detalhes aqui. Beleza, terminei de digitar o que eu precisava digitar. E eu posso quase fazer como se fosse um Word aqui, né? Que eu posso selecionar o que eu acabei de digitar, posso mudar o tamanho da fonte. Então aqui tem 5, tem 10, todas aquelas que eu utilizei já anteriormente estão aqui salvas, né? Ó, 60 vai ficar gigante, então isso aqui está em milímetros, tudo bem? Então, sei lá, vou utilizar o tamanho de 5 aqui mesmo. Aqui eu posso justificar o texto, então eu quero que ele fique justificado, eu quero que ele fique alinhado à direita, à esquerda e assim por diante. Aqui eu posso até fazer a justificação do texto em relação ao quadrado original que a gente desenhou, né? Lembra? Então se eu colocar aqui, por exemplo, Middle Center, ele vai ficar no centro daquele quadrado original que a gente tinha desenhado para definir
o parágrafo. Então eu consigo até dar uma estilizada legal aqui, ó. Bottom left, ele vai ficar aqui no cantinho. Bottom right, ele vai ficar aqui no cantinho direito, e assim por diante. Então, se eu quisesse ficar centralizado, middle center aqui, e já funciona. E aí eu estou contente com o que eu fiz, eu posso vir aqui, ó, Close Text Editor, e tá lá. A gente fez nosso primeiro multiline text. Não tem muito segredo, bem tranquilo. Bom, agora que a gente sabe utilizar textos, eu vou começar a preencher aqui o meu carimbo. Bom, para isso, então, eu vou utilizar aqui na ferramenta de texto o Multiline Text, porque ele vai facilitar que a gente coloque centralizado e alinhado no centro cada um dos textos, tudo bem? Então, venho aqui no Multiline e eu vou selecionar, por exemplo, esse primeiro retângulo aqui, ó, daqui até aqui. E agora eu posso digitar aqui a informação do meu texto. Bom, o tamanho da fonte que a gente vai utilizar é o 5 mesmo, ou seja, 5 milímetros de altura para a fonte, para o texto. E o tipo de fonte que a gente vai utilizar é uma fonte específica chamada ISO-CPR. Tudo bem? Essa daqui. Se você não tem ela instalada no seu computador, eu vou colocar um vídeo em anexo que você vai poder entender como que você baixa e instala a ISO-CPR. Tudo bem? Bom, depois disso eu posso vir aqui em Justification. Eu vou deixar aqui, ó, Middle Center. E eu acho que basta essas configurações para a gente começar a preencher nossos campos, então. Então esse primeiro campo aqui a gente pode preencher com o FPR, em maiúsculo mesmo, desse jeito. Vamos dar um Close Text Editor e tá lá. Nosso primeiro campo está preenchido. A gente pode dar prosseguimento ao preenchimento desses campos. Então aqui como desafio para você, eu quero que você preencha esse campo aqui, ó, com a seguinte frase: Departamento de Expressão Gráfica. Pausa o vídeo e tenta. E aí, conseguiu? Se não conseguiu, acompanhe comigo que eu vou te mostrar. Venho aqui no Text, Multiline Text, seleciono, né, o retângulo que vai conter meu texto. Vou selecionar aqui tamanho 5, ok? Aqui eu vou colocar a fonte ISO-CPR, né? ISO-CPR. Ops, ISO-CPR aqui. Essa daqui. Vou aqui no Justification colocar Middle Center e vou escrever aqui então Departamento de Expressão Gráfica. Vou dar um Close Text Editor e repara só, ficou grande. Ficou maior do que a gente imaginou que ia ficar. Tudo bem, a gente pode diminuir essa fonte aqui para de repente uns 5 de altura. Como que a gente faz isso? Se eu clicar 2 vezes rapidinho em cima do texto, ele abre de novo a ferramenta de edição. Eu posso selecionar todo o texto, como seria no Word mesmo. E eu mudo aqui então para 3. Ó, ele já diminuiu o tamanho. Eu posso dar um Close Text Editor e ele já ajustou da forma correta. Beleza? E agora a gente pode dar continuidade e preencher os próximos campos. Então vamos lá, selecionar aqui Multiline Text, vou selecionar aqui o meu campo, vou mudar para 3, né? ISO-CPR, Justification, Middle Center, e aqui eu vou preencher com desenho básico. E vou dar um Close Text Editor. Repara só que esse processo é um pouco repetitivo, né? O que eu poderia fazer? Poderia, por exemplo, copiar. Seleciono esse texto aqui, ó, e vou copiar para cá, porque esse campo eu sei que vai ser do mesmo tamanho. Então eu venho aqui, uso aqui como referência e copio para baixo. Posso dar um espaço para finalizar o desenho. Eu posso pegar e fazer o seguinte, eu venho aqui no Text, faço outro Multiline Text aqui. Então, vou ajustar para 3, vou no ISO-CPR, venho aqui no Justification, e aqui eu digito professor. Você vai preencher mais para frente com o nome do professor. Dou um close. Esse aqui então eu posso copiar. Posso selecionar ele e copiar aqui, ó. Copio para cá. Bom, aqui na lateral eu posso continuar fazendo o mesmo processo. Então venho aqui no Text, Multiline Text, desenho o contorno total, mudo aqui para 3, ISO-CPR, aqui, pronto. O que mais? Aqui, Middle Center,
Beleza, aqui eu vou colocar então turma, 2 pontos. Dou um Close Text Editor. E repara que todos esses campos aqui estão iguais, ó, então vai facilitar bastante a nossa vida. A gente vem no Copy e vou usar como referência esse cantinho da esquerda sempre, aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Finalizei, dou um espaço. E agora, só para finalizar tudo, eu venho aqui no Multiline Text e vou fazer o texto daqui, ó, desse campo. Então eu venho aqui na fonte, coloco 3. Aqui eu vou colocar a isocipher, desse jeito aqui. Justification, middle center, e aqui eu coloco o nome do aluno. E dou um Close Text Editor. Só precisa editar algumas informações, né? Então aqui não vai ser repetido, aqui a gente clica 2 vezes rapidinho e modifica esse texto para tarefa. Close Text Editor. Aqui a gente muda para assunto. Close Text Editor. Edro. Close. Aqui para unidade. A gente pode até abreviar, né? Unit, por exemplo, assim. Aqui no canto a gente muda para escala, então SC, assim. Aqui na turma a gente pode mudar para data, close. E finalmente aqui, rúbrica. Caso você fosse imprimir, né, você teria que assinar aqui. E tá lá, a gente conseguiu preencher e finalizar nosso carimbo na folha A4, tudo bem? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer essa mesma legenda aplicada à minha folha A1. E aqui a gente vai ter umas diferenças, porque aqui na folha A4, por exemplo, a largura da legenda é 178, aqui na 1 vai ser 175. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a ferramenta de retângulo, vamos definir o ponto inicial a partir daqui, e aqui a gente vai fazer 175 para a esquerda, ou seja, tem que colocar negativo, né? Então menos 175, vírgula 40 de altura. Espaço. Então aqui é o espaço do nosso carimbo. Em seguida, a gente pode pegar esse carimbo que a gente acabou de fazer, selecionar todo ele, e vamos copiá-lo para a direita, ou seja, para a nossa prancha A1. Então venho aqui, vou no Copy, uso como referência esse ponto no canto inferior direito, e trago aqui, na mesma margem. Tudo bem? Finalizei, posso dar um espaço para sair do comando. Então repara, nosso carimbo lá que a gente fez na prancha A4 ele é um pouquinho maior mesmo, né? 3 mm maior aqui. Por quê? Porque a margem aqui acaba sendo de 1 centímetro, né? Não é 7 milímetros, então esses 3 acabam sobrando aqui. A gente tem que adaptar isso, a gente tem que ajustar isso. Se a gente quiser pegar o carimbo que tem o tamanho certo, selecionar ele aqui, ó, e comparar, vou dar um ESC, com o carimbo que veio da 4, a gente está aqui, né? Como que a gente pode, então, ajustar esse carimbo para ficar do tamanho correto? A gente vai aprender um comando novo, que é o comando de stretch. O comando de stretch ele é muito útil porque ele serve para alongar ou encurtar um determinado desenho, um determinado formato geométrico, uma determinada linha do nosso desenho do CAD. Vou explicar melhor. Digamos que eu tenho um quadrado, um retângulo aleatório aqui, e eu tenho uma linha aqui, por exemplo. E eu quero que esse retângulo que eu tenho aqui se alongue e ele fique agora com a largura daqui até a linha. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia utilizar o stretch. Então eu teria que alongar essa aresta aqui, ó, de forma com que ela ficasse alinhada com essa linha, e aí eu usaria o stretch. Para usar o stretch, ele tem um detalhezinho. Você tem que selecionar só a parte que você quer alongar. E para você selecionar só a parte que você quer alongar, você vai ter que usar aquela seleção da direita para a esquerda, que é com quadrado verde, tudo bem? Se você usar da esquerda para a direita com azul, não vai dar certo. Então é sempre da direita para a esquerda. Então para fazer esse processo, eu viria aqui, selecionaria toda essa minha aresta com a seleção da direita para a esquerda, com o quadrado verde, e utilizaria o comando stretch, que ele está aqui, ó. Ou então poderia simplesmente digitar S de stretch e dar um espaço. E agora eu faço o seguinte, eu seleciono o meu ponto de referência e agora eu posso mover essa aresta, olha só. Então eu posso mover ela o quanto que eu quiser, para onde eu quiser, para cima, para baixo. Se eu apertar o F8, fica livre para mover em ângulos aleatórios. Eu vou deixar o F8 apertado, porque eu quero mover em cima dessa linha. E aí como eu estou com o orto ligado,
com o orto ligado e com os snaps ativados, quando eu chego perto da linha, ó, ele já mostra um quadradinho verde que eu posso clicar em cima e ele já moveu com sucesso a minha aresta lateral para cima dessa linha. Digamos que eu tivesse mais uma linha aqui, ó, vou colocar mais uma linha de referência aqui, e eu quisesse mover só esse cantinho aqui, ó, esse vértice do meu retângulo. Como que eu faria isso? Eu teria que fazer a seleção só desse cantinho. Então, com o meu quadrado verde, né, da direita para a esquerda, eu passo por cima só daquela aresta ali. Ó. Em tese ele mostra que está tudo selecionado, mas na prática ele selecionou só aquele pontinho. Eu posso vir no Stretch, seleciono o meu ponto que eu quero mover, e olha só ele está movendo agora. Então eu posso fazer uma forma diferente. Né? Então eu posso mover aqui para cima dessa linha, por exemplo. Então o Stretch é muito poderoso. Se eu quiser, por exemplo, mover a ponta de uma dessas linhas aqui, ó, eu selecionei só a ponta delas, viria aqui no Stretch, e agora eu posso mover essa ponta aqui. Se eu desativar o F8, ele fica bem aleatório. Né? Eu posso fazer da forma que eu quiser. Eu posso mover aqui em cima, por exemplo. Tá? Então o Stretch é uma ferramenta muito poderosa. Se eu quiser mover esse vértice aqui, ó, seleciono, vou no Stretch, e agora eu consigo mover todas as linhas que estão com aquela ponta acabando ali. Né? Tudo bem? E lembrando que o Stretch, você pode fazer movimentos, digamos assim, com precisão. Digamos que eu queira mover a ponta dessa linha aqui, ó, seleciono só ela, sem para a direita. Selecionei só ela, venho aqui no Stretch, pego uma base qualquer, pode ser em cima do desenho, mas pode ser fora, assim como a gente faz no Move, assim como a gente faz no Copy. Vou pegar um ponto aqui, por exemplo, de base, né? Arrasto meu mouse um pouco para a direita, vou ativar o F8, o orto, e digito aqui 100. Dou um espaço e está lá, movido. Tudo bem? Então, toma cuidado com a seleção no Stretch. A seleção que você faz do que você quer mover no Stretch é importante. Se eu seleciono aqui, por exemplo, eu vou pegar só esse vértice. Ó. Então, Stretch, só peguei o vértice. Mas se eu pegar e passar a minha seleção por toda essa aresta aqui, por exemplo, ó, eu já vou ter pego toda ela. Você dá um Stretch, ó, toda a aresta vai junto. Tudo bem? Então, a questão da seleção é a coisa mais importante, na realidade, quando a gente está utilizando o Stretch. Bom, voltando aqui ao nosso desenho, como que a gente pode usar o Stretch a nosso favor? Lembra que a gente quer diminuir essa legenda da A4 para que ela fique adaptada à legenda do A1, que é um pouquinho menos larga? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar essa aresta aqui, ó, junto com todos os pontos que estão aqui, ou seja, eu faço uma seleção mais ou menos assim, com um retângulo verde, né? Então da direita para a esquerda. Ó, selecionei toda a aresta e selecionei todos os pontos. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Seleciono. Agora eu venho no meu Stretch aqui e posso simplesmente usar como referência o ponto inicial. E aí eu estou livre para arrastar, né, essa aresta e esses pontos. Então eu arrasto para cima aqui, ó, do meu ponto final. E olha só o que aconteceu. Eu encurtei a legenda e agora ela está adaptada em cima da legenda do tamanho correto, que é 175 de largura. Tudo bem? Então aqui, inclusive, ó, eu vou ter duas legendas iguais. Tem essa legenda aqui, que está o contorno da legenda que está aqui em cima, né? E se eu deletar ele, se eu remover ele, eu vou apertar o Delete, ainda vai existir um outro, que está lá embaixo. Então agora a gente conseguiu adaptar as nossas legendas. Tudo bem? Se eu quisesse ser um pouquinho preciosista, eu posso dar um DI aqui só para verificar umas dimensões. A dimensão dessa primeira coluna ficou com 57. Eu poderia fazer ela voltar até 60, né? Para essa do meio aqui ficar com uma dimensão mais não tão arredondada. Então eu poderia, por exemplo, selecionar essa aresta aqui. Ó. Selecionei só essa aresta. Vou no Stretch. Vou pegar um ponto qualquer. Arrasto meu mouse para a direita e digito 3 e dou um espaço. Agora eu vou dar um DI para ver a dimensão. Então esse aqui voltou a ter 60. E agora essa coluna do meio aqui que está com uma dimensão mais aleatória, digamos assim. E tá lá, dessa forma a gente conseguiu fazer tanto a folha A1 quanto A4 com suas respectivas legendas. Agora, para finalizar, eu gostaria de mostrar mais um comando novo, que é bem interessante, que é transformar essas folhas aqui em blocos. Tudo bem? Por que blocos? Porque a gente vai poder repetir essas folhas várias vezes. Você vai entender isso melhor agora.
O conceito de bloco é bem interessante, porque ele permite que a gente pegue um mesmo desenho e repita várias vezes e reaproveite esse desenho, esse elemento visual em outros desenhos, em outros contextos e tudo mais. Quer ver só um exemplo disso? Eu vou desenhar uma mesa aqui. Isso aqui é bem comum na arquitetura, né? Então por isso que eu vou fazer uma mesa. Vou fazer aqui o que seria algumas cadeiras. Vou fazer uma cadeira meio aleatória aqui. Não vai ter muita precisão aqui no meu desenho, tá? Só para a gente conseguir visualizar essa questão dos blocos. Tá, eu usei vários comandos aqui que a gente vai ver mais pra frente, não se preocupe. Então digamos que isso aqui seja uma mesa vista em planta. Tá, eu vou ter essa mesa e eu estou fazendo uma planta de um restaurante que vai ter 100 mesas dessas. Eu teria que desenhar essa mesa 100 vezes? Será que eu precisaria fazer isso? Será que eu não poderia agrupar isso aqui, gerar um grupo, um bloco, e usar esse bloco várias vezes, em vez de ter que fazer o desenho 100 vezes? Eu posso graças à ferramenta de bloco do AutoCAD. Então aqui em cima tem uma interface, inclusive, que a gente vê, ó, o bloco. Então para a gente gerar um novo bloco, criar um novo bloco, primeiro a gente precisa selecionar tudo do desenho que vai ser parte do bloco. Então aqui no caso as mesas e as cadeiras, a mesa e as cadeiras. Eu venho aqui em cima, ó, Create Block. Ou eu posso simplesmente digitar B de Block e dar um espaço. E aí ele vai abrir uma janelinha para a gente, que é a janelinha que a gente vai definir algumas coisas do bloco. Block Definition. O que a gente vai definir aqui? A primeira informação que a gente pode definir é o nome do bloco. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui mesa com 4 cadeiras. A segunda coisa é o pick point, ou seja, é o ponto de referência onde a gente vai inserir aquele bloco futuramente. Espera aí que eu já vou deixar isso mais claro. Mas vamos, me acompanha aqui. Copia o que eu vou fazer que você já vai entender. Então seleciona aqui o pick point, ó, clica em cima. E aí o pick point vai ser, por exemplo, esse cantinho aqui da mesa. Ó. Cliquei. E tá lá, a gente já definiu as coisas básicas do bloco, tudo bem? Eu vou dar um OK aqui. E agora a gente transformou essa mesa em bloco. Agora digamos que eu quero inserir essa mesa então outras vezes. Aqui, ó, nessa abazinha de Insert, se eu clicar nessa setinha, olha só o que vai acontecer. A nossa mesa já está aparecendo aqui como bloco. Se eu clico em cima dela, eu já consigo utilizar. Ó. Cliquei aqui, inseri esse bloco. Venho aqui, insiro de novo. Então o bloco ele está feito. Eu posso replicar esse bloco várias vezes. Eu posso inclusive pegar ele e copiar, usar o comando de copy aqui, copiar várias vezes. Enfim, posso fazer o que eu quiser. Tudo bem? Então isso é uma coisa bem interessante. E lembra que a gente definiu o pick point? O que é o pick point? A gente vem aqui no Insert. Olha só por onde que ele insere a mesa. Pelo aquele cantinho que a gente definiu como pick point, que era aquele vértice no canto inferior esquerdo. Tudo bem? Bom, agora que a gente sabe como fazer blocos, a gente pode... Deixa eu deletar esse bloco de mesa aqui embaixo. A gente pode transformar essa legenda aqui num bloco e essa aqui em outro bloco. Afinal de contas, são legendas diferentes, né? Tem uma leve diferença. Então eu poderia selecionar toda a minha legenda aqui, ó. Poderia vir aqui nesse ícone, ou simplesmente digitar B, mas eu vou vir aqui. Eu coloco aqui, por exemplo, legenda 178. Defino o pick point dela, que vai ser esse cantinho aqui, e dou um OK. Poderia vir aqui embaixo, mesma coisa, seleciono tudo, vou aqui no bloco, escrevo aqui legenda 175. Defino o meu pick point, que pode ser esse canto inferior direito aqui, que eu sei que vai ser padrão, e dou um OK. Então agora toda vez que eu quiser ter uma legenda, eu não preciso mais fazer isso aqui tudo de novo. Eu posso vir aqui em Insert, ó, tem as duas disponíveis. Então eu quero a de 175, tá aqui, ó. Eu quero a legenda de 178, tá aqui também. Tudo bem? E aí, obviamente, para editar ela, eu vou ter que explodir essa legenda, né? Eu não posso utilizar o bloco. Então, se eu quiser editar, se eu quiser mudar o assunto, mudar a escala, eu tenho que clicar em cima dela e usar a ferramenta de explodir, né? Explode, o X. E agora eu consigo clicar em cima dos textos e adequar a minha necessidade. Tudo bem? Eu vou deletar aqui, porque não interessa mais. E se eu quisesse ir além, eu poderia, na realidade, explodir esses dois... Bom, não vai explodir não, mas eu só vou mostrar. Eu poderia transformar essa prancha aqui como um todo em um bloco. Então eu poderia selecionar a prancha mais o bloco da legenda, vir aqui em New Block, por exemplo, e colocar aqui, ó, prancha A1 com legenda.
defino o meu pick point, que pode ser, sei lá, esse canto inferior esquerdo, e tá lá. Agora, sempre que eu precisar de uma prancha A1, eu vou ter ela salva como bloco. Então eu posso clicar aqui, ó. Ela vai estar disponível, prancha A1 com legenda. Consigo fazer várias pranchas A1 a partir de uma única.